Uma mulher resgata um menino de rua e, com o coração apertado, o deixa em casa com sua mãe doente antes de sair para uma reunião urgente. Mas ao retornar, ela congela ao flagrar o menino em um ato inesperado com sua mãe. O que ele estava fazendo naquele momento muda tudo e traz à tona um segredo que ela jamais poderia imaginar. Inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva torrencial transformava a rua em um rio lamacento. O som das gotas contra o para-brisa abafava o silêncio incômodo no carro de Joana. Ela apertou o volante com força, olhando de relance para o relógio no painel. 10 minutos de atraso. O coração dela acelerava à medida que sua mente repassava a lista interminável de assuntos da reunião. Não havia margem para erros naquela negociação, e qualquer deslize poderia custar meses de trabalho. Quando virou a esquina, foi obrigada a frear bruscamente. Um menino cambaleava na calçada, quase tropeçando para o meio da rua. Vestia um casaco rasgado, sujo de lama, e segurava um pequeno saco plástico com algo que parecia ser todo o seu mundo. O olhar dele encontrou o dela por um instante, uma mistura de desespero e resignação, antes que uma mulher aos gritos o expulsasse da entrada de um restaurante. "Não volte aqui!" ela berrou, enquanto ele se afastava, tropeçando. Joana hesitou. Algo dentro dela dizia para continuar dirigindo. Não era o momento de se envolver, não hoje, mas então ela viu o menino cair. Ele tentou se levantar, mas suas mãos tremeram, incapazes de sustentá-lo. Uma onda de culpa a atravessou. Era apenas um estranho, mas havia algo em seus olhos, uma súplica silenciosa que ela não conseguia ignorar. Ela suspirou, desligando o motor. O som da chuva aumentou enquanto ela pegava um guarda-chuva e corria para ajudá-lo. "Ei, você está bem?" perguntou, tentando ser firme, mas sentindo a voz falhar. Ele levantou a cabeça e pela primeira vez ela notou a profundidade de seu olhar. Não era apenas fome ou frio, era algo mais antigo, mais pesado. "Eu não queria atrapalhar, desculpe", ele murmurou, com a voz rouca. Joana estendeu a mão, mas ele hesitou, como se tivesse esquecido como aceitar ajuda. Finalmente, segurou-a, e ela sentiu a aspereza de sua pele. "Vamos sair da chuva", disse, guiando-o até o carro. Dentro do veículo, ele permaneceu em silêncio, o olhar fixo no chão, as mãos apertando o saco plástico. Joana se viu observando-o pelo retrovisor, intrigada. Quando chegaram à sua casa, uma pequena residência aconchegante nos arredores da cidade, ela percebeu que sua decisão havia sido impulsiva. Deixar um estranho entrar na sua casa era imprudente, mas algo nela dizia que ele precisava disso. Assim que abriram a porta, Dona Fátima, sua mãe, os olhou do sofá com uma mistura de curiosidade e surpresa. "Quem é ele?" perguntou com a voz enfraquecida. "Um amigo. Ele precisava de ajuda." Joana improvisou, enquanto João mantinha os olhos baixos, como se não quisesse ser notado. Dona Fátima sorriu, um gesto suave e acolhedor. "Bem, todo mundo merece uma chance, não é?" João olhou ao redor da sala, e seus olhos pararam em um porta-retratos na estante. Ele franziu a testa, inclinando a cabeça levemente. "Quem é ela?" perguntou, apontando para a foto de uma mulher jovem, com olhos brilhantes e um sorriso suave. Joana sentiu uma pontada no peito. Aquela era Regina, sua mãe, que havia saído de suas vidas sem explicação anos atrás. "Minha mãe", respondeu com a voz baixa. João ficou em silêncio, mas algo em sua expressão mudou. Era como se ele estivesse vendo algo que ninguém mais podia. A tensão no ar era palpável. Joana sentiu um calafrio, mas antes que pudesse perguntar algo, João desviou o olhar e se concentrou em seus sapatos encharcados. Naquele momento, Joana soube que havia algo de extraordinário naquela noite, algo que mudaria sua vida para sempre. João hesitou antes de entrar na casa, olhando ao redor como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Dona Fátima, que observava tudo do sofá,
ajeitou os óculos e estreitou os olhos para o menino. Venha, sente-se aqui, meu filho. Está todo molhado, disse ela, apontando para a cadeira ao lado da mesinha de chá. Ele permaneceu imóvel, os ombros encolhidos. Joana, percebendo seu desconforto, tocou de leve em seu braço. Está tudo bem, é só um lugar para se aquecer por enquanto. Sua voz era firme, mas gentil. Com relutância, João entrou e sentou-se na cadeira, olhando ao redor da sala decorada com móveis antigos e fotografias emolduradas. Havia um cheiro de chá de camomila e um leve perfume de lavanda vindo da mesa de Dona Fátima. "Quantos anos você tem?" perguntou a senhora, inclinando-se para a frente. 12, respondeu ele, quase em um sussurro. 12, quase um rapaz, exclamou Dona Fátima sorrindo, mas seus olhos o analisavam com atenção. Joana correu até o corredor, pegou uma toalha limpa e voltou para entregá-la a João. Ele segurou a toalha com cuidado, como se fosse algo precioso, e começou a secar o cabelo encharcado. "Fique aqui com a minha mãe enquanto eu resolvo algumas coisas. Não vou demorar." Joana olhou para Dona Fátima e depois para João. "Comporte-se, certo?" Dona Fátima ergueu as sobrancelhas e sorriu. "Mãe de consideração, viu? Mas não se engane, mãe é mãe." Joana riu levemente antes de pegar as chaves e sair rapidamente, mas ao virar a esquina, sentiu uma inquietação. Enquanto dirigia para a reunião, a imagem do menino molhado, tremendo na calçada, não saía de sua mente. Algo nele parecia mais profundo do que apenas necessidade. Dona Fátima observou João em silêncio enquanto ele tentava se aquecer. "Você está com fome?" ela perguntou. Ele hesitou, mas acabou assentindo. "Vou pegar algo para você. Espere aqui." Ela se levantou lentamente, apoiando-se na bengala. João a seguiu com os olhos, observando cada movimento cuidadoso. Quando percebeu a dificuldade dela para alcançar uma xícara na prateleira mais alta, ele se levantou. "Eu posso pegar para a senhora." Dona Fátima se virou surpresa. "Não precisa, meu filho, eu dou um jeito." Mas João já estava ao lado dela. Com facilidade, ele alcançou a xícara e a colocou sobre a mesa. "Obrigada", disse ela, olhando-o com um misto de curiosidade e carinho. João voltou para a cadeira, mas seus olhos não paravam de examinar a sala. Ele parecia fascinado pelos objetos simples. O relógio de madeira na parede, as almofadas bordadas e especialmente as fotografias espalhadas por todos os cantos. Dona Fátima percebeu sua atenção. "Gosta de fotos?" Ele deu de ombros. "Minha mãe, ela gostava de tirar fotos", murmurou sem encará-la. Dona Fátima ficou em silêncio por um momento, mas não pressionou. Ela serviu um prato de bolachas e uma xícara de chá para João e sentou-se novamente no sofá, observando-o comer. Ele pegava cada bolacha com cuidado, como se tivesse medo de desperdiçar uma migalha sequer. "Há quanto tempo você está na rua?" perguntou ela sem rodeios. João parou de mastigar. Ele parecia lutar com as palavras antes de responder. "Faz um tempo, não sei exatamente." A resposta deixou Dona Fátima desconfortável, mas ela percebeu que ele não estava pronto para falar. Então, mudou de assunto. "Você sabia que eu adorava chá quando tinha a sua idade? Minha mãe dizia que chá de camomila cura tudo. Não sei se é verdade, mas pelo menos me deixa mais calma." João olhou para ela pela primeira vez com um pequeno sorriso no canto dos lábios. "Minha mãe dizia algo parecido." "É mesmo? Parece que ela era muito especial." Ele assentiu, mas desviou o olhar, claramente tentando esconder uma emoção que crescia em seus olhos. Enquanto isso, Joana chegou à reunião com um turbilhão de pensamentos. Sentou-se à mesa da diretoria, ouvindo distraidamente as apresentações. Seus colegas estavam animados, discutindo estratégias, mas a imagem de João não saía de sua cabeça. Ela se perguntava de onde ele vinha, o que havia acontecido para deixá-lo naquela situação.
Quando sua vez de falar chegou, ela tropeçou em suas palavras, algo incomum para a sempre confiante Joana. "Tudo bem, Joana?" perguntou um dos executivos. "Sim, claro. Apenas um momento", respondeu ela, tentando se recompor. Mas mesmo depois de retomar o controle da reunião, uma sensação persistente de que algo maior estava em jogo continuava a incomodá-la. De volta à casa, João terminou o chá e começou a recolher as xícaras. "Pode deixar que eu lavo para a senhora", disse ele. Dona Fátima ergueu as sobrancelhas. "Está me surpreendendo, rapazinho. Não é todo dia que vejo alguém com a sua idade se oferecer para lavar louça." João deu de ombros, mas foi até a pia. Ele começou a lavar os pratos com movimentos cuidadosos, e Dona Fátima não pôde evitar um sorriso. Algo não menino a cativava. Depois de terminar, João voltou para a sala e olhou novamente para os porta-retratos. Ele se aproximou de um deles, onde Regina estava abraçada a uma jovem Joana. "Ela parece feliz aqui", comentou ele, apontando para a foto. Dona Fátima suspirou, um peso evidente em sua expressão. "Sim, ela era muito feliz. Foi um tempo bom." João hesitou, mas arriscou perguntar: "E ela ainda é feliz?" Dona Fátima apertou os lábios, evitando responder diretamente. "Todos temos nossos desafios, meu filho, mas acredito que ela encontrou a paz dela de alguma forma." João assentiu, mas continuou olhando para a foto por mais alguns segundos antes de voltar para a cadeira. Quando Joana finalmente chegou em casa, encontrou sua mãe e João sentados no sofá, jogando um jogo de tabuleiro que ela nem lembrava que ainda tinham. "Como foi?" perguntou Dona Fátima, sem desviar os olhos do jogo. "Foi produtivo", respondeu Joana, tentando parecer normal. Mas enquanto olhava para João, agora mais relaxado e até rindo de algo que Dona Fátima disse, ela soube que sua decisão de trazê-lo para casa era apenas o começo de algo muito maior. A luz do sol entrava pela janela da sala, iluminando os porta-retratos cuidadosamente organizados na estante de madeira. João, ainda tímido, começou a explorar o ambiente com os olhos enquanto Dona Fátima cochilava em sua poltrona. Ele tentou não fazer barulho ao se levantar da cadeira, mas sua curiosidade era maior que sua vontade de permanecer quieto. Os quadros chamaram sua atenção. Cada fotografia parecia uma janela para um tempo mais feliz. Joana, ainda criança, sorrindo em um balanço no quintal. Dona Fátima, mais jovem, segurando um bolo decorado com velas de aniversário, e uma mulher desconhecida, com olhos brilhantes e um sorriso que parecia guardar um segredo. João se aproximou lentamente, os dedos hesitantes tocando o vidro frio do porta-retrato. A mulher na foto parecia familiar de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele inclinou a cabeça, tentando lembrar de onde poderia conhecê-la. "O que você está fazendo aí?" perguntou uma voz firme atrás dele. João virou-se rapidamente e viu Rafaela, a cuidadora, parada na entrada da sala, os braços cruzados e uma expressão desconfiada no rosto. "Nada, só olhando as fotos", respondeu ele, recuando um passo. Rafaela o analisou por um momento antes de entrar na sala. Ela pegou um pano e começou a limpar a mesa, mas seus olhos continuavam atentos a cada movimento de João. "Essa aí é a Regina", disse ela casualmente, apontando para a foto que João estava observando. "A mãe da dona Joana." João permaneceu em silêncio, mas sua respiração ficou mais pesada. "Ela ainda está por aí?" ele perguntou, tentando soar desinteressado. Rafaela parou de limpar e olhou para ele surpresa. "Não sei. Nunca a vi por aqui. Mas já deu problema o suficiente para a família." A frase saiu com um tom de reprovação que João percebeu imediatamente. Dona Fátima, que parecia dormir profundamente, abriu os olhos e interrompeu a conversa com um tom sereno. "Rafaela, por favor, traga meu chá." Rafaela suspirou, deu uma última olhada em João e foi para a cozinha.
Ela gosta de falar mais do que deve, mas não leve a sério, disse Dona Fátima, chamando João com um aceno. Venha cá, meu filho. João hesitou, mas obedeceu. Ele se sentou no banquinho ao lado da poltrona. Quem é ela? Perguntou, apontando novamente para a foto de Regina. O sorriso de Dona Fátima vacilou e ela olhou para o porta-retrato com uma expressão que misturava saudade e tristeza. Era uma jovem muito bonita, cheia de vida. Regina é minha filha. Sua voz tremeu levemente, mas ela disfarçou com um suspiro. Agora, por que você quer saber sobre ela? João deu de ombros, tentando parecer indiferente. Ela parece familiar. Dona Fátima inclinou a cabeça e o observou por alguns segundos, como se tentasse decifrar algo. Familiar, é? Bem, talvez você a tenha visto em algum lugar. Quem sabe? Ela desconversou rapidamente, pegando um lenço e limpando os óculos. João sentiu que havia algo não dito naquela resposta, mas decidiu não insistir. Enquanto isso, Rafaela preparava o chá na cozinha, mas sua mente estava ocupada com a cena na sala. Desde que João chegara, algo nele a incomodava. Era como se ele soubesse mais do que deveria sobre coisas que não fazia sentido para um estranho. Além disso, havia algo peculiar na forma como ele olhava para as fotos da família, especialmente para Regina. Rafaela não gostava de mistérios, principalmente dentro da casa em que trabalhava há tantos anos. Ela decidiu que precisava observar João mais de perto. Quando voltou à sala com a bandeja de chá, viu João sentado ao lado de Dona Fátima, ajudando-a a ajeitar uma almofada nas costas. A cena parecia inocente, mas Rafaela não conseguia ignorar a sensação de que algo estava fora do lugar. Aqui está, Dona Fátima, disse ela, colocando a bandeja na mesa. Obrigada, querida. João, você quer um pouco? Sim, por favor, respondeu ele, pegando a xícara com cuidado. Rafaela cruzou os braços, encostando-se na parede, enquanto observava a interação entre os dois. Apesar de sua desconfiança, ela não podia negar que João parecia genuinamente gentil com Dona Fátima. Ele a ajudou a segurar a xícara e ficou atento a cada movimento dela, como se estivesse cuidando de alguém que conhecia há muito tempo. Muito bem, garoto. Parece que sabe como cuidar dos outros, disse Rafaela, tentando manter o tom casual, mas seus olhos ainda fixos nele. João deu um pequeno sorriso, mas não respondeu. Mais tarde, enquanto João estava no quintal explorando o jardim, Rafaela chamou Joana, que acabara de chegar da reunião. Precisamos conversar, disse Rafaela, puxando-a para a cozinha. O que houve? Joana perguntou, surpresa com a seriedade da cuidadora. Esse menino, João. Algo nele não está certo. Joana franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Ele parece muito confortável aqui, como se conhecesse a casa, e você precisava ver como ele olhava para as fotos, especialmente para a de Regina. Foi estranho. Joana suspirou, balançando a cabeça. Rafaela, ele é só um menino. Provavelmente está curioso porque nunca viu uma casa como essa antes. E Regina... Bem, talvez ele tenha perguntado por que percebeu que é um assunto sensível. Eu sei o que vi, Joana, insistiu Rafaela, com os braços cruzados. Só estou dizendo que fique atenta. Joana não respondeu de imediato, mas algo na voz de Rafaela a deixou desconfortável. Ela sabia que a cuidadora era uma mulher prática, raramente alarmista. Talvez houvesse mais naquela história do que ela queria admitir. Enquanto a conversa terminava, Joana olhou pela janela e viu João no quintal, sentado no balanço enferrujado que ela mal se lembrava de ainda estar lá. Ele estava olhando para o céu, as mãos apertando algo no bolso de sua jaqueta. Ela não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa. João não era um menino comum. A manhã seguinte começou tranquila na casa. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando os móveis e destacando as marcas do tempo que contavam histórias silenciosas. João estava no quintal,
brincando com um graveto enquanto observava uma borboleta pousar nas flores do jardim. Dona Fátima, sentada na varanda com uma manta cobrindo suas pernas, assistia ao menino com um sorriso que não mostrava há muito tempo. Rafaela observava a cena pela janela da cozinha, lavando a louça com movimentos rápidos e precisos. A desconfiança que sentia em relação a João não a deixava em paz. Quando Joana entrou na cozinha para pegar um café, Rafaela enxugou as mãos e tomou coragem. Dona Joana, preciso falar com você. Joana levantou os olhos do celular, franzindo a testa. O que foi, Rafaela? Rafaela respirou fundo, tentando escolher as palavras certas. É sobre o menino. João, algo nele não me parece certo. Joana pousou o celular na mesa, surpresa com o tom sério de Rafaela. Como assim, Rafaela? Ele é só um menino, está vulnerável. Eu sei disso e não quero parecer insensível, mas tem alguma coisa estranha. Ele parece à vontade demais aqui. É como se ele já conhecesse esta casa. Joana bufou, balançando a cabeça. Rafaela, ele está tentando se sentir seguro. Não é isso que queremos? Que ele se sinta acolhido? Não estou falando de conforto, dona Joana. Ontem, ele ficou olhando as fotos, especialmente as da dona Regina, com uma intensidade que me deixou arrepiada. Parecia que ele sabia algo que nós não sabemos. Joana ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que Rafaela não era dada a exageros, mas também não queria dar crédito a suposições infundadas. Rafaela, sei que você só quer proteger a minha mãe e esta casa, e eu agradeço por isso. Mas João é só um menino. Ele passou por muita coisa e está tentando se adaptar. Rafaela apertou os lábios, claramente insatisfeita com a resposta, mas decidiu não insistir mais. Tudo bem, mas preste atenção. Só isso que eu peço. Joana assentiu e pegou sua xícara de café, tentando afastar o desconforto que as palavras de Rafaela haviam causado. Enquanto isso, no quintal, João ajudava Dona Fátima a organizar pequenos vasos de plantas que estavam fora de lugar. Ele carregava os vasos com cuidado e seguia as instruções dela com atenção. Assim está bom, vó? Perguntou ele sem pensar. Dona Fátima parou, surpresa, e olhou para ele. O que você me chamou? João percebeu o que havia dito e ficou sem graça, desviando o olhar. Eu... disse Dona Fátima. Não disse, meu filho. Você me chamou de vó. João corou, tentando disfarçar. Foi sem querer, mas Dona Fátima sorriu. Tudo bem, meu netinho. Eu gostei. Ela riu levemente, mas seus olhos estavam cheios de emoção. Algo não jeito, como ela disse aquilo, fez João se sentir diferente. Ele não se lembrava da última vez que alguém o chamara de algo com tanto carinho. Mais tarde, dentro da casa, João estava sentado no chão ao lado de Dona Fátima, que tricoteava lentamente enquanto contava histórias antigas de sua juventude. Sabe, Regina adorava sentar assim e ouvir essas histórias também, disse ela, com um brilho no olhar. João olhou para ela, interessado. Do que ela gostava? Dona Fátima suspirou, olhando para o tricô em suas mãos. Ela gostava de dançar. Tinha uma energia que iluminava qualquer lugar. Quando criança, Regina me chamava de Fafá. Era o jeito dela de ser especial comigo. João sorriu. Fafá é um apelido bonito. Ela olhou para ele com ternura. Quer saber de uma coisa, meu filho? Você tem algo nela. Não sei dizer o que, mas tem. João ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Havia uma verdade que ele não conseguia alcançar, mas que parecia estar à sua volta, como um quebra-cabeça incompleto. Naquela noite, Joana se sentou no sofá ao lado de sua mãe, enquanto João lia calmamente um livro infantil que Rafaela deixara na mesa. Mãe, como você está se sentindo? Perguntou Joana, enquanto arrumava a manta nas pernas de Dona Fátima. Melhor, minha filha. Este menino tem sido uma boa companhia. Ele tem um jeito gentil, sabe? Algo que não se vê todo dia. Joana olhou para João, que continuava absorto no livro, e sentiu algo que misturava curiosidade e receio.
Você acha que ele está bem aqui? Dona Fátima assentiu, sorrindo. Claro que sim. Ele precisa de um lugar para chamar de casa, nem que seja por um tempo. Joana respirou fundo, ainda ponderando as palavras de Rafaela. Ela decidiu que precisaria observar João mais de perto. Algo nele de fato a intrigava. Quando todos foram dormir, Joana permaneceu acordada por algum tempo, olhando para o teto de seu quarto. A dúvida semeada por Rafaela agora crescia, mas ela não sabia se era justificada ou apenas fruto de preocupação excessiva. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, João segurava um pequeno objeto em suas mãos, algo que ele guardava no bolso desde que chegara. Era um pedaço de tecido desbotado, com bordas desfiadas. Ele o segurava como se fosse um amuleto, algo que carregava uma história que ele ainda não podia compartilhar. O dia começou com uma leve neblina envolvendo o jardim da casa. João estava sentado na varanda, desenhando com um graveto na terra úmida, enquanto ouvia o som distante de pássaros. Dona Fátima, ao lado dele, tomava seu chá matinal. Os dois haviam desenvolvido uma rotina silenciosa, mas reconfortante. Você já pensou em como as pessoas deixam marcas por onde passam? Perguntou Dona Fátima, olhando para as árvores ao longe. João ergueu o olhar, intrigado pela pergunta. Que tipo de marcas? Marcas na memória, meu filho. Coisas que não podemos ver, mas que ficam com a gente para sempre. Sua voz carregava um tom melancólico, mas não pesado. João pensou por um momento e então perguntou. Regina deixou alguma marca assim? Dona Fátima congelou por um instante. O nome de sua filha não era mencionado com frequência, especialmente por alguém tão jovem quanto João. Por que pergunta isso? João deu de ombros, mas havia algo diferente no brilho de seus olhos. É que, quando olho para ela naquela foto, parece que ela tem uma história importante, como se ela ainda estivesse aqui de alguma forma. Dona Fátima ficou em silêncio, observando-o com atenção. Finalmente, ela respondeu. Regina era como uma tempestade e um raio de sol ao mesmo tempo. Não tinha medo de seguir seus sonhos, mas, às vezes, a vida exige escolhas difíceis. João inclinou a cabeça, refletindo sobre as palavras. E se essas escolhas voltassem? Como um eco? Dona Fátima olhou para ele, confusa. Mas antes que pudesse responder, Rafaela entrou na varanda com uma expressão preocupada. Dona Fátima, é hora de tomar os remédios, disse ela, aproximando-se com o tom firme de sempre. Dona Fátima assentiu e se levantou lentamente com a ajuda de João. Rafaela lançou um olhar desconfiado para o menino, que parecia muito à vontade ao lado da idosa. Mais tarde, quando Dona Fátima foi descansar, Rafaela aproveitou o momento para confrontar João. Ele estava na cozinha, ajudando a secar a louça, algo que havia começado a fazer sem ninguém pedir. Posso perguntar uma coisa? Começou Rafaela sem rodeios. João assentiu, mas evitou olhá-la nos olhos. O que você sabe sobre Regina? João parou o que estava fazendo, apertando o pano de prato em suas mãos. Só o que me disseram, respondeu, tentando soar casual. E o que exatamente te disseram? Porque você parece saber mais do que deveria. João respirou fundo, claramente desconfortável. Ela parece alguém importante para vocês. Isso é óbvio, retrucou Rafaela, cruzando os braços. Mas isso não explica como você fala dela como se a conhecesse. Ele desviou o olhar, os dedos apertando o pano ainda mais. Eu não sei, só sinto que ela é especial. Rafaela estreitou os olhos, mas antes que pudesse pressioná-lo mais, Joana entrou na cozinha. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando de Rafaela para João. Nada, dona Joana, só uma conversa, disse Rafaela rapidamente. João saiu da cozinha antes que a conversa pudesse continuar, deixando Joana intrigada. Rafaela, o que foi isso? Esse menino sabe mais do que diz, eu tenho certeza. Joana suspirou, cansada das suspeitas da cuidadora. Ele é só um menino, Rafaela, mas vou ficar de olho se isso te faz sentir melhor. Rafaela não parecia satisfeita, mas assentiu, recuando para dar espaço à patroa.
Mais tarde, Joana decidiu investigar discretamente. Enquanto João estava no jardim e Rafaela cuidava de Dona Fátima, ela pegou o celular e começou a buscar informações. Sabia apenas o nome dele, João, sem sobrenome, sem detalhes. Era um tiro no escuro, mas ela sentia que precisava saber mais. Após várias buscas frustrantes, uma ideia lhe ocorreu. Voltou à sala, onde havia um pequeno armário com documentos antigos. Talvez ali estivesse algo útil. Ao abrir uma das gavetas, encontrou uma pasta cheia de papéis amarelados. Entre eles, um envelope marcado com o nome Regina. O coração de Joana disparou. Ela abriu o envelope com cuidado, revelando uma série de cartas escritas à mão. Reconheceu a caligrafia da mãe imediatamente. Regina sempre tinha uma letra arredondada e delicada. As cartas não eram dirigidas a ninguém em particular, mas descreviam momentos de sua vida, desde seus sonhos até os sacrifícios que havia feito. Joana leu uma passagem que a deixou arrepiada. Às vezes, sinto que parte de mim foi levada para longe, como se um pedaço do meu coração ainda estivesse perdido em algum lugar, esperando para ser encontrado. Joana fechou os olhos, tentando entender o significado por trás daquelas palavras. Regina estava falando de algo que Joana não conhecia, algo que parecia importante demais para ser ignorado. De repente, ela ouviu um barulho vindo do jardim. Olhando pela janela, viu João sentado no balanço, segurando algo pequeno em suas mãos. O menino parecia perdido em pensamentos, como se estivesse revivendo memórias que não pertenciam àquele lugar. Joana decidiu que precisaria falar com ele, mas não ainda. Havia mais para descobrir antes de confrontá-lo diretamente. Naquela noite, enquanto João dormia no quarto de hóspedes, Joana releu as cartas. Uma palavra específica parecia saltar das páginas: esperança. Regina mencionava esperança repetidamente, quase como se estivesse se agarrando a algo que a mantinha viva. Joana não conseguia evitar pensar na coincidência de João ter aparecido em sua vida. Aquele menino não parecia ser apenas um estranho. Ele trazia consigo uma aura de mistério. E Joana sentia que a chave para entender tudo estava mais próxima do que nunca. Era uma manhã fria e tranquila, com o céu tingido de cinza e a casa envolta em um silêncio acolhedor. João estava sentado no chão da sala, distraído com um álbum de fotos que encontrara no armário enquanto procurava um cobertor. Ele não resistira à curiosidade de abrir o grande livro de capa desgastada, repleto de memórias cuidadosamente organizadas. Cada página era um mergulho no passado. Fotos em preto e branco de pessoas que ele não reconhecia, momentos capturados em festas de aniversário, sorrisos congelados no tempo. Mas então, em uma página quase no final, ele parou. Havia uma fotografia de Regina, jovem, com um sorriso brilhante e um vestido floral que parecia combinar perfeitamente com a luz do sol ao fundo. Ela estava segurando um bebê nos braços, olhando para ele com um carinho indescritível. João tocou a imagem com cuidado, como se pudesse senti-la através do papel. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, mas ele não entendia por quê. Era como se algo profundamente enraizado em sua memória estivesse tentando emergir, mas permanecia fora de alcance. "Você a conhece?" perguntou Dona Fátima, que o observava do sofá, sua voz suave, mas carregada de surpresa. João levantou os olhos para ela, hesitante. Eu acho que sim", disse ele com a voz trêmula. Dona Fátima sentou-se mais ereta, o tricô abandonado em seu colo. "Como assim você a conhece?" "Não sei explicar. É como se eu já tivesse visto esse rosto antes." Dona Fátima balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. "Isso é impossível, meu filho. Regina saiu de nossas vidas há muitos anos. Você era apenas um bebê, se tanto." João engoliu em seco, a confusão estampada em seu rosto. Ele voltou a olhar para a foto, o dedo traçando o contorno do sorriso de Regina. Talvez ela tenha me conhecido.
Aquelas palavras pairaram no ar como uma faísca, acendendo algo no coração de Dona Fátima que ela não sabia explicar. Mas antes que pudesse responder, Joana entrou na sala, atraída pelo silêncio incomum. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, olhando para João e depois para a expressão atônita de sua mãe. "Ele encontrou uma foto de Regina e diz que a conhece", respondeu Dona Fátima com uma mistura de espanto e descrença. Joana franziu a testa, caminhando até o álbum e pegando a fotografia em questão. Ela a estudou por um momento, o coração apertado ao ver sua mãe em um momento tão íntimo e feliz. "João, você nunca a viu antes. Isso não faz sentido." "Eu sei o que estou sentindo", insistiu João, sua voz baixa mas firme. "Eu não sei como, mas sinto que já a conheci." Joana olhou para ele, a incredulidade evidente, mas a determinação nos olhos do menino a incomodava. Ele não parecia estar inventando aquilo. "Mãe, você disse algo para ele?" perguntou Joana, virando-se para Dona Fátima. "Nada além do que já falamos, mas ele parece sentir algo que não consigo entender." Joana fechou o álbum com cuidado e olhou para João. "Vou guardar isso. É melhor não tirarmos conclusões precipitadas." Ela pegou o álbum e foi para o seu quarto, mas sua mente estava a mil. Algo em toda aquela situação parecia cada vez mais intrigante, como se peças soltas de um quebra-cabeça estivessem finalmente se aproximando umas das outras. Mais tarde, Joana decidiu agir. Enquanto João e Dona Fátima estavam ocupados assistindo a um programa de televisão, ela trancou-se no escritório e abriu seu laptop. Desta vez, sua busca foi mais direcionada. Ela começou a procurar informações sobre Regina nos arquivos da cidade. Regina havia desaparecido de suas vidas anos atrás, deixando apenas fragmentos de lembranças e algumas cartas. Joana nunca soubera exatamente o que acontecera com a mãe, apenas que sua partida fora repentina e envolta em mistério. Depois de horas navegando por registros públicos, ela finalmente encontrou algo. Uma notícia antiga sobre Regina, datada de mais de uma década atrás. A matéria mencionava que Regina havia trabalhado em um abrigo para mulheres em uma cidade vizinha antes de desaparecer completamente. Joana sentiu o coração disparar. Aquilo era uma pista, ainda que vaga. Se Regina estivera em um abrigo, talvez houvesse pessoas que se lembrassem dela, pessoas que pudessem preencher as lacunas que ela não conseguia entender. Mas o que mais chamou sua atenção foi um pequeno detalhe mencionado na reportagem. Regina havia mencionado um filho perdido. Joana leu e releu aquela frase, tentando absorver o que aquilo significava. Regina nunca falara sobre outro filho. Ela sempre acreditara que era filha única. "O que você estava escondendo de mim, mãe?" sussurrou Joana, olhando para a tela. Enquanto isso, na sala, João ainda segurava o pedaço de tecido que carregava no bolso. Ele o segurava contra o peito, como se aquilo pudesse ajudá-lo a se lembrar do que estava enterrado em sua memória. Dona Fátima o observava com atenção, percebendo a melancolia no menino. "Meu filho, você está bem?" perguntou ela com a gentileza de sempre. João olhou para ela, hesitando antes de responder. "Às vezes, sinto que estou procurando algo, mas não sei o que é." Dona Fátima segurou a mão dele, seus dedos frios apertando os dele com carinho. "Talvez você encontre. Às vezes as respostas vêm quando menos esperamos." Joana finalmente saiu do escritório com uma determinação renovada. Ela sabia que precisava investigar mais sobre Regina e o que havia acontecido em sua vida antes de partir. E agora, com João em sua casa, parecia impossível ignorar as coincidências. Algo os conectava, disso ela tinha certeza. E ela estava disposta a descobrir o que era, custasse o que custasse. Joana sentava-se em sua cama, o álbum de fotos e as cartas de Regina espalhados ao seu redor. A pequena luminária projetava sombras suaves nas paredes, tornando a cena ainda mais íntima e carregada de emoção.
Suas mãos tremiam enquanto abria um envelope desbotado que encontrara entre os papéis antigos guardados por Dona Fátima. A caligrafia delicada de Regina preenchia a página com palavras carregadas de saudade. Às vezes, penso em como seria vê-lo crescer. Ele teria o mesmo sorriso, a mesma energia que sempre me fazia esquecer as dores do passado. É um pedaço de mim que ficou perdido no tempo. Joana leu e releu aquelas palavras, tentando entender o que elas significavam. Vê-lo crescer. A quem Regina estava se referindo? Sua mãe nunca mencionara outro filho. Virando a carta, encontrou outra pista. Uma data marcada no canto inferior, correspondendo a cerca de 1 ano antes de Regina desaparecer. O coração de Joana disparava enquanto ela buscava respostas em meio aos documentos. Entre cartas, certificados e fotografias antigas, encontrou um pequeno bilhete dobrado, escrito às pressas. Ele está seguro. Talvez um dia o mundo permita que o passado seja consertado. As palavras eram enigmáticas, mas carregadas de uma dor profunda. Joana sabia que estava tocando em algo maior do que ela imaginava. Na sala, João estava sentado no chão com Dona Fátima, ajudando-a a organizar uma cesta cheia de novelos de lã. Você é bom nisso, meu filho. Regina também gostava de arrumar as coisas assim, comentou Dona Fátima com um sorriso nostálgico. João levantou os olhos para ela, hesitante. Eu me lembro de uma mulher que era muito boa com as mãos. Ela me ensinava coisas simples, como amarrar cadarços. Dona Fátima ficou intrigada, mas não quis interromper. Como ela era? Não sei direito. É como se eu pudesse vê-la no escuro, como uma sombra que me confortava. Mas lembro do cheiro. Era algo doce, como flores. E ela cantava. Sempre uma música calma, para me fazer dormir. A voz de João era suave, mas carregada de emoção. Ele parecia estar tentando capturar algo perdido em sua memória, como se as palavras pudessem trazer de volta o rosto daquela mulher. Dona Fátima colocou a mão sobre a dele, os olhos marejados. Talvez essa mulher fosse alguém muito especial para você, meu filho. João apenas assentiu, os olhos baixos, como se temesse dizer mais. No escritório, Joana finalmente reuniu coragem para confrontar a situação. Ela sabia que precisava perguntar a João diretamente, mas temia as respostas que ele poderia dar. Mais tarde naquela noite, enquanto todos estavam reunidos na sala, Joana decidiu iniciar a conversa. João, posso te perguntar uma coisa? Disse ela, tentando soar casual, mas sem conseguir esconder completamente sua tensão. Claro, respondeu ele, ajeitando-se na cadeira. Você mencionou antes que conhece o rosto de Regina. Agora falou sobre uma mulher que parecia especial para você. Quem era ela? João ficou em silêncio por alguns segundos, apertando o pedaço de tecido que costumava carregar no bolso. Eu não sei quem ela era. Não sei se ela era minha mãe ou alguém que cuidou de mim por um tempo. Mas eu me lembro de sentir que ela era segura. Joana trocou um olhar rápido com Dona Fátima, que parecia tão surpresa quanto ela. Você se lembra de algo mais? Algum lugar? Insistiu Joana, tentando controlar o impulso de pressioná-lo. Eu lembro de um parque, acho. Tinha árvores grandes e balanços, e ela sempre usava um lenço na cabeça. Era azul. O detalhe do lenço azul fez Joana se levantar e correr até o escritório. Voltou com outra foto que encontrara no álbum. Regina, sentada em um banco de parque, usando um lenço azul estampado. Era isso? Perguntou ela, mostrando a imagem. João arregalou os olhos, a respiração acelerada. Eu acho que sim. É como na minha cabeça. Dona Fátima levou a mão à boca, o choque estampado em seu rosto. Joana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Naquela noite, após todos terem ido dormir, Joana voltou ao escritório para examinar os papéis novamente. As cartas de Regina pareciam ganhar um significado completamente novo à luz do que João revelara. Uma frase específica em uma das cartas voltou à sua mente. O mundo nem sempre entende as decisões de uma mãe.
Joana começou a se perguntar se Regina tivera um motivo muito mais profundo para desaparecer. Talvez tivesse tentado proteger alguém, e esse alguém poderia ser João. Ela sabia que precisava de mais respostas. A peça final do quebra-cabeça ainda estava fora de alcance, mas agora havia uma certeza crescente. João não estava em sua vida por acaso. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, João segurava o pedaço de tecido que trazia consigo, o mesmo que apertara na conversa. O tecido estava desbotado, mas ainda tinha uma leve fragrância, como um perfume perdido no tempo. Ele olhou para o teto, sussurrando baixinho: "Eu vou te encontrar, eu prometo." A tensão na casa de Joana atingia níveis insuportáveis. Cada interação com João parecia trazer à tona segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. Rafaela, que sempre se considerara uma mulher prática e destemida, sentia-se cada vez mais desconfortável com a presença do menino. Naquela manhã, Rafaela preparava o café da manhã na cozinha, seus movimentos bruscos e sua expressão carregada denunciando seu estado de espírito. Enquanto colocava o bule de café na mesa, ouviu risadas vindas da sala. Era João e Dona Fátima. "Ele parece que sempre esteve aqui", murmurou Rafaela para si mesma, sem conseguir disfarçar a irritação. Poucos minutos depois, Joana entrou na cozinha, já pronta para sair para uma rápida reunião. Rafaela se aproveitou da oportunidade para mais uma conversa séria. "Dona Joana, preciso falar com você." Joana suspirou, sabendo exatamente o que estava por vir. "Rafaela, por favor, não podemos discutir isso de novo." "Precisamos sim", insistiu Rafaela cruzando os braços. "Esse menino, João, ele não é quem parece ser." Joana franziu a testa. "O que isso significa?" "Ele sabe coisas que não deveria saber. Olha para as fotos de Regina como se conhecesse mais da sua mãe do que você mesma, e agora está aqui, ganhando a confiança da Dona Fátima, como se fosse parte da família." "Rafaela, ele é só um menino que passou por coisas terríveis. E é exatamente por isso que estou dizendo. Não sabemos nada sobre o que ele passou. Ele pode ser perigoso." A palavra perigoso reverberou nos ouvidos de Joana. Apesar de sua relutância em admitir, algo na intensidade do que Rafaela dizia mexeu com ela. "Você está exagerando", disse Joana finalmente. "Mas eu prometo que vou observar melhor." "Não é suficiente. Esse menino traz problemas, Joana, você vai ver." Sem esperar mais, Rafaela saiu da cozinha, deixando Joana sozinha com seus pensamentos. Naquela tarde, enquanto João ajudava Dona Fátima a organizar um armário antigo, Rafaela permaneceu na cozinha, observando tudo com uma inquietação crescente. Ela sentia como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer, como se a presença de João estivesse desencadeando eventos que não poderiam ser desfeitos. Finalmente tomou uma decisão. Depois do almoço, Rafaela entrou na sala e anunciou de forma abrupta: "Dona Joana, vou embora." Joana, que estava revisando alguns papéis, olhou para ela com espanto. "Como assim vai embora?" "Não posso mais ficar aqui. Já fiz o suficiente, mas não posso ignorar o que está acontecendo nesta casa." "Rafaela, eu entendo que está incomodada, mas não precisa tomar uma decisão tão drástica." "Preciso sim." Rafaela pegou sua bolsa e caminhou até a porta. "Só vou dizer isso, tome cuidado." Sem dar mais explicações, ela saiu, deixando Joana sem palavras. Mais tarde, enquanto limpava a cozinha, Joana encontrou um bilhete deixado por Rafaela sobre a mesa. A caligrafia dela era firme e clara, mas o conteúdo do bilhete fez Joana sentir um calafrio. "Joana, eu me preocupo com você e com a Dona Fátima. Não confie cegamente nesse menino. Algo não está certo e ele pode trazer problemas que você não está preparada para enfrentar." Joana leu e releu aquelas palavras, sentindo uma mistura de irritação e dúvida. Rafaela sempre fora dramática, mas ela nunca a vira agir de forma tão extrema.
Porque todos estão tão certos de que João é um problema, murmurou Joana, guardando o bilhete na gaveta. Mas no fundo, ela sabia que a dúvida havia sido plantada. Na sala, João sentia o clima pesado, mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo. Ele olhava para Joana, que estava mais calada do que o normal, e para Dona Fátima, que parecia preocupada com a partida abrupta de Rafaela. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou João com a voz baixa. Joana olhou para ele, surpresa pela pergunta. Não, João, não é sua culpa. Então por que ela foi embora? Joana hesitou. Rafaela precisava de um tempo. Às vezes as pessoas precisam de espaço para resolver o que estão sentindo. Dona Fátima colocou a mão no ombro de João. Não se preocupe com isso, meu filho. Estamos bem aqui, todos juntos. O sorriso dela foi suficiente para tranquilizá-lo, mas Joana não conseguia deixar de pensar no bilhete de Rafaela. Naquela noite, depois que João foi para o quarto, Joana se sentou na cama de Dona Fátima para conversar. Mãe, você acha que Rafaela estava certa sobre João? Perguntou, hesitante. Dona Fátima suspirou, mexendo nos óculos enquanto pensava. Rafaela sempre foi cuidadosa, mas também um pouco exagerada. João não me parece uma ameaça, ele é apenas um menino que precisa de amor. Mas e se houver mais sobre ele que não sabemos? Todos temos nossos segredos, minha filha, até você e eu. As palavras de Dona Fátima ecoaram na mente de Joana enquanto ela voltava para o próprio quarto. A dúvida crescia a cada momento, mas a empatia por João ainda era maior. Algo a impedia de afastá-lo, mesmo com todas as advertências. Enquanto se deitava, Joana prometeu a si mesma que descobriria a verdade sobre João. Só então poderia decidir o que fazer. Era uma tarde cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu. A casa estava silenciosa, quase como se sentisse o peso emocional que pairava sobre seus moradores. Dona Fátima estava sentada em sua poltrona favorita, segurando uma manta bordada que Regina lhe dera anos atrás. Seus dedos percorriam as linhas desgastadas do bordado, como se estivessem lendo uma memória secreta. Joana entrou na sala, trazendo uma xícara de chá para a mãe. Desde que Rafaela partira, a tensão na casa parecia ter aumentado, mas o que mais a incomodava era o silêncio de sua mãe em relação a Regina. Mãe, precisamos conversar, disse Joana, colocando o chá na mesa ao lado da poltrona. Dona Fátima olhou para a filha, com uma expressão cansada. Sobre o que, minha filha? Joana sentou-se no sofá, inclinando-se para a frente. Sobre Regina, sobre o que realmente aconteceu para ela sair de nossas vidas. A pergunta pairou no ar como uma tempestade iminente. Por um momento parecia que Dona Fátima ia desconversar, mas então ela respirou fundo e tirou os óculos, limpando-os com o lenço que segurava. Talvez seja a hora de você saber a verdade, começou ela com a voz trêmula. Joana cruzou as mãos no colo, esperando. Regina sempre foi uma mulher forte, mas também teimosa. Ela queria viver a vida do jeito dela, sem se importar com as regras que nossa família tentava impor. Dona Fátima fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Regras? Que tipo de regras? Perguntou Joana. Seu pai... Ele tinha uma visão muito rígida do que uma família deveria ser. Regina sempre foi a filha rebelde, e isso os colocava em conflito constante. Quando ela ficou mais velha, começou a se envolver com um homem que seu pai não aprovava. Joana franziu a testa. Isso foi o suficiente para ela sair? Dona Fátima balançou a cabeça. Não foi só isso. Houve um filho. Joana congelou. Um filho? Sim. Regina ficou grávida e seu pai ficou furioso. Ele a pressionou a abandonar o homem e o bebê. Joana sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. E ela fez isso? Não. Regina decidiu que não poderia abandonar o filho. Então, ela foi embora. As palavras saíram como um suspiro pesado, como se Dona Fátima estivesse aliviada por finalmente dizer a verdade. Joana colocou as mãos na cabeça
tentando processar tudo. E você deixou isso acontecer? Não foi tão simples, Joana. Eu tentei ajudar, mas seu pai era um homem difícil. Na época, achei que estava protegendo você e Regina, mas olhando para trás, talvez eu tenha errado. Antes que Joana pudesse responder, ouviram um barulho vindo do corredor. Elas se viraram e viram João parado na entrada da sala, com os olhos arregalados e as mãos tremendo levemente. Você disse que ela teve um filho? Perguntou ele, a voz cheia de emoção. Dona Fátima olhou para ele, surpresa. João, você estava ouvindo? Ele deu um passo hesitante para a frente. Ela era minha mãe, não era? A pergunta ressoou na sala como um trovão. Joana olhou para a mãe, depois para João sem saber o que dizer. Eu não sei, meu filho, não tenho certeza de nada, respondeu Dona Fátima, sua voz trêmula. João apertou as mãos, olhando para o chão. Mas eu sinto que ela era minha mãe. Joana levantou-se e caminhou até ele, colocando as mãos em seus ombros. João, isso é muito para processar. Precisamos de tempo para entender tudo. E se eu for a peça que ela perdeu? Disse ele, levantando o olhar para Joana com lágrimas nos olhos. Joana sentiu o coração apertar. Havia algo naquela frase que parecia certo e ao mesmo tempo devastador. Vamos descobrir juntos, está bem? Disse ela com a voz suave. João assentiu, mas o brilho de emoção em seus olhos não desapareceu. Naquela noite, após colocar João para dormir, Joana voltou à sala para falar com Dona Fátima. Você sabia sobre esse filho todo esse tempo? Perguntou ela, sua voz ainda carregada de incredulidade. Dona Fátima balançou a cabeça. Eu sabia que Regina teve um filho, mas não sabia o que aconteceu com ele. Ela nunca deu detalhes, apenas disse que faria de tudo para protegê-lo. Joana passou as mãos pelo rosto, tentando organizar seus pensamentos. Isso muda tudo, mãe. Se João for o filho dela, ele parece ser, não é? Disse Dona Fátima, interrompendo-a. Ele tem o mesmo jeito dela, aquela determinação silenciosa. Joana olhou para a foto de Regina na estante. Se ele realmente for o filho dela, precisamos saber. Não podemos deixá-lo no escuro. Dona Fátima assentiu, concordando. Mas, Joana, tenha cuidado. Descobrir a verdade pode trazer dor, tanto para ele quanto para você. Joana olhou para o corredor onde ficava o quarto de João. Não importa a dor, mãe. Ele merece saber quem é. Enquanto a noite avançava, Joana se deitou na cama com um peso enorme no peito. A verdade estava se revelando aos poucos, mas cada peça do quebra-cabeça parecia trazer mais perguntas do que respostas. Ela sabia que não poderia ignorar o que estava diante dela. João era mais do que um menino perdido. Ele era, possivelmente, a chave para entender o passado de Regina e as escolhas que moldaram suas vidas. E, no fundo, Joana também sabia que essa jornada não seria fácil para nenhum deles. A manhã começou de forma inquieta na casa. O silêncio era mais pesado que o habitual, carregado com o impacto da conversa da noite anterior. João permanecia no quarto de hóspedes, sentado na cama, olhando para o pedaço de tecido que trazia consigo. Ele não sabia explicar, mas aquele objeto parecia ser a única conexão tangível com o passado que agora o assombrava. Do outro lado da casa, Joana preparava o café enquanto refletia. As palavras de João ecoavam em sua mente. E se eu for a peça que ela perdeu? Era impossível ignorar o que ele dissera. Havia algo naquele menino que fazia o coração de Joana se dividir entre a compaixão e o receio. Ela sabia que precisava confrontá-lo, mas temia o que ouviria. João estava na sala quando Joana finalmente se aproximou. Ele mexia em um tabuleiro de xadrez antigo, movendo as peças de forma distraída. Quando notou Joana, ele olhou para ela com uma mistura de curiosidade e apreensão. Precisamos conversar, disse Joana, sentando-se no sofá em frente a ele. João assentiu, largando o tabuleiro. Você disse ontem que acha que Regina era sua mãe. Por que você acredita nisso? João respirou fundo, mexendo nervosamente nos dedos.
É difícil explicar. Não me lembro de tudo, mas há coisas que sinto. Quando olho para as fotos dela, é como se eu soubesse quem ela era. Sentir algo não é o mesmo que ter certeza, João. A voz de Joana era calma, mas firme. Você tem alguma prova? Algo que conecte vocês dois? João ficou em silêncio por um momento. Ele tirou o pedaço de tecido do bolso e o segurou com cuidado. Eu só tenho isso. Ela usava isso quando eu era pequeno. Pelo menos, acho que era dela. Joana pegou o tecido e o examinou. Era simples, desbotado, mas algo nele parecia familiar. Não tenho certeza, João, mas se fosse dela, por que você ainda o teria? Não sei. Talvez alguém tenha guardado para mim. Eu sempre carreguei isso comigo, como se fosse parte de mim. Joana devolveu o tecido, ainda analisando a expressão de João. Ele parecia sincero, mas isso não resolvia o mistério. João, eu quero ajudar você, mas preciso proteger minha família também. Não sei se estou preparada para lidar com tudo isso. Os olhos de João se encheram de lágrimas, mas ele as segurou, determinado a parecer forte. Eu não quero machucar ninguém, só quero saber quem eu sou. As palavras dele atingiram Joana como um golpe. Ela viu naquele menino não apenas uma possível conexão com Regina, mas também um reflexo de si mesma. Ela sabia o que era querer respostas sobre o passado e não consegui-las. Nós vamos descobrir juntos, disse ela finalmente. Mais tarde, Joana se encontrou com Dona Fátima para discutir a conversa com João. Mãe, ele acredita de verdade que Regina era a mãe dele. E o que você acha? Perguntou Dona Fátima, olhando-a com atenção. Eu acho que pode ser verdade, mas não posso me basear apenas nos sentimentos dele. Preciso de fatos. Dona Fátima balançou a cabeça lentamente. Joana, às vezes os fatos nem sempre contam toda a verdade. O coração de um menino como João não mente sobre essas coisas. Joana suspirou dividida. Mas e se ele estiver errado? E se nos apegarmos a algo que não é real? E se ele estiver certo? Rebateu Dona Fátima. Ele não apareceu aqui por acaso, minha filha. As palavras de sua mãe mexeram com Joana. A ideia de que o destino poderia estar trabalhando de alguma forma era difícil de ignorar. Enquanto Joana refletia, João estava no quintal, sentado no balanço enferrujado. Ele olhava para o céu nublado, tentando organizar seus próprios pensamentos. Apesar de sua determinação, ele não podia ignorar as dúvidas que surgiam em sua mente. E se ele estivesse errado? E se tudo não passasse de um desejo desesperado de pertencer a algo ou a alguém? Dona Fátima foi até ele, andando devagar com sua bengala. Está pensativo, meu filho. João olhou para ela tentando sorrir. É só que não quero ser um problema para vocês. Você não é um problema, João. Você é uma bênção. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Eu só quero saber se estou no lugar certo. Talvez você já esteja, respondeu Dona Fátima, sentando-se ao lado dele no banco do jardim. Às vezes, o lugar certo não é onde encontramos todas as respostas, mas onde somos aceitos. João sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez pudesse finalmente encontrar paz, independentemente das respostas. Naquela noite, enquanto João dormia, Joana sentou-se na sala com um caderno e começou a anotar tudo o que sabia sobre Regina e João. Ela listava detalhes das cartas, das fotos e até mesmo do que João havia contado. Cada ponto parecia levar a uma única conclusão. Regina poderia realmente ser a mãe de João. Mas como provar isso? Joana sabia que precisaria ir mais fundo, e para isso teria que revisitar lugares do passado de Regina que ela havia tentado esquecer. A manhã estava silenciosa, com um ar de tensão pairando pela casa. João estava sentado no chão do quarto de hóspedes, vasculhando uma pequena caixa que Dona Fátima lhe permitira usar para guardar seus pertences. Na verdade, ele não tinha muito o que guardar, mas gostava de organizar as poucas coisas que considerava importantes.
o pedaço de tecido desbotado e algumas folhas de papel onde rabiscava memórias vagas de sua infância. Enquanto mexia na caixa, algo chamou sua atenção debaixo da cama. Era uma pequena fresta na madeira do estrado, onde parecia haver algo escondido. Ele deitou-se no chão e enfiou a mão no espaço. Seus dedos tocaram algo macio, mas resistente. Com cuidado, puxou o objeto. Um pequeno caderno de capa vermelha gasto pelo tempo. João ficou imóvel por um momento, examinando o caderno em suas mãos. A curiosidade o venceu e ele abriu na primeira página. A caligrafia arredondada e delicada era inconfundível. Regina. Joana estava na cozinha, distraída, enquanto cortava frutas para o café da manhã. A entrada repentina de João na cozinha interrompeu seus pensamentos. Ele segurava o caderno como se fosse algo precioso, os olhos arregalados e a respiração rápida. "O que é isso, João?" perguntou Joana ao ver a expressão dele. "Eu encontrei isso no quarto. Acho que era dela, da rainha." Joana deixou a faca e o prato de lado, pegando o caderno das mãos de João. Quando leu o nome de Regina escrito na primeira página, sentiu um frio subir pela espinha. Ela hesitou por um momento antes de se sentar à mesa e abrir o caderno. As palavras que leu nas primeiras páginas a deixaram atônita. "Nunca pensei que seria tão difícil ser mãe, amar tanto alguém e, ao mesmo tempo, saber que o mundo não permitirá que você fique com essa pessoa. Meu coração está dividido entre duas crianças que amo mais do que tudo." Joana sentiu o coração apertar. O que ela quis dizer com duas crianças? Murmurou quase para si mesma. João puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, observando enquanto ela virava as páginas. As entradas seguintes eram ainda mais perturbadoras. Regina falava sobre a pressão que sofrera da família, especialmente do pai de Joana, para abrir mão do bebê que carregava. "Eles dizem que é o melhor para todos, que eu não posso sustentar 2 filhos sozinha e que Joana precisa de mim. Mas como posso escolher entre meus filhos? Como posso abandonar parte de mim?" Joana sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Era como se estivesse conhecendo um lado de Regina que nunca imaginara. João estava inquieto, mas não queria interromper. Ele observava cada reação de Joana, sentindo que talvez finalmente estivesse mais perto da verdade. "Isso é sobre você, não é?" perguntou Joana, virando-se para João. "Eu acho que sim", respondeu ele, a voz quase um sussurro. Joana continuou lendo, mas uma parte dela ainda se recusava a aceitar totalmente a conexão. Era muita coincidência, e coincidências assim a deixavam desconfortável. Regina faleceu em um acidente antes de conseguir reunir os filhos. Ela partiu cedo demais, deixando para trás o sonho de vê-los juntos novamente. Mas seu amor e sacrifício continuaram a guiá-los, mostrando que, mesmo na ausência, o poder da conexão familiar pode superar qualquer distância. Mais tarde naquele dia, Joana se retirou para o escritório com o caderno. Precisava de um tempo para processar tudo sozinha. Ela releu as passagens várias vezes, tentando encontrar algo que confirmasse de forma definitiva que João era o filho perdido de Regina. Uma das últimas entradas chamou sua atenção. "Às vezes, penso que estou apenas adiando o inevitável. Ele será levado e nunca mais o verei. Mas se for para protegê-lo, talvez seja o melhor. Ele merece uma chance de ser feliz, mesmo que isso custe minha própria felicidade." As palavras pesavam como chumbo no coração de Joana. Regina havia feito um sacrifício que ninguém nunca entendera completamente, mas ainda havia tantas perguntas sem respostas. Para onde aquele bebê tinha ido? Por que Regina nunca voltara para buscá-lo? E como João tinha acabado nas ruas? Enquanto isso, João estava no jardim, sentado no balanço enferrujado, balançando-se suavemente. Ele segurava o pedaço de tecido em uma mão e uma pequena flor que encontrara no jardim na outra. Dona Fátima apareceu na porta, observando-o por um momento antes de se aproximar. "Está tudo bem, meu filho?"
João olhou para ela, tentando sorrir. Só estou pensando. Pensando em quê? Em quem eu sou. Em quem ela era. Ele olhou para o tecido em sua mão. Acho que era tudo que ela podia me dar. Dona Fátima sentou-se ao lado dele no banco. Às vezes as coisas mais simples carregam os maiores significados. Talvez esse pedaço de tecido seja mais do que você imagina. João assentiu, mas permaneceu em silêncio, perdido em seus pensamentos. Naquela noite, Joana chamou João para conversar. Eles se sentaram na sala e o caderno de Regina estava sobre a mesa entre eles. João, eu não sei o que tudo isso significa ainda, mas o que está no caderno sugere que Regina teve que tomar decisões muito difíceis, decisões que ninguém deveria ter que tomar. João olhou para ela com os olhos brilhando de emoção. Você acredita em mim? Joana hesitou. Eu quero acreditar, João, mas ainda preciso de respostas. Eu também, disse ele com a voz firme. Joana estendeu a mão e colocou-a sobre a dele. Vamos encontrar essas respostas juntos. João assentiu e pela primeira vez sentiu que não estava mais sozinho. A revelação do diário de Regina não permitiu que Joana descansasse. Sua mente girava, repleta de perguntas que pareciam não ter fim. Mas se havia algo que Joana sabia sobre sua mãe, era que ela tinha conexões em todos os lugares. Regina era alguém que criava laços profundos, mesmo que temporários. Na manhã seguinte, Joana decidiu agir. Enquanto Dona Fátima e João conversavam no jardim, ela pegou seu laptop e começou a procurar nomes que vinham à mente. Entre os papéis antigos que encontrara com o diário, havia menções a um homem chamado Carlos, um amigo próximo de Regina que ela conhecera em um abrigo para mulheres. Joana nunca ouvira falar de Carlos antes, mas uma pesquisa rápida em redes sociais revelou um possível contato. Ela encontrou um perfil com um nome correspondente e, após uma hesitação momentânea, enviou uma mensagem curta, explicando quem era e o motivo de procurá-lo. Para sua surpresa, a resposta veio rapidamente. Olá, Joana. Sim, eu conheci sua mãe. Posso ajudar? Vamos nos encontrar? No dia seguinte, Joana estacionou em frente a um pequeno café no centro da cidade. Era um lugar acolhedor, com cadeiras de madeira e uma atmosfera tranquila. Carlos já estava esperando, sentado em uma mesa perto da janela. Ele era um homem de meia idade, com cabelo grisalho e um sorriso que parecia carregar histórias de uma vida inteira. Joana? Perguntou ele, levantando-se para apertar sua mão. Sim, sou eu. Muito obrigada por me encontrar. Sua mensagem foi uma surpresa. Faz tanto tempo que pensei em Regina e agora você está aqui. Joana sentou-se, observando o homem enquanto ele falava. Minha mãe sempre falou sobre você. Carlos assentiu sorrindo. Regina era uma mulher incrível, inteligente, forte, mas ela carregava um peso que nunca conseguiu compartilhar completamente. Joana sentiu o coração apertar. O senhor sabia que ela teve outro filho? O sorriso de Carlos desapareceu. Ele mexeu na xícara de café, como se estivesse reunindo coragem para responder. Sim, eu sabia. Estive ao lado dela em alguns dos momentos mais difíceis. Quando Regina chegou ao abrigo, estava grávida. Ela me contou que tinha sido forçada a deixar o pai da criança, mas se recusava a abrir mão do bebê. Mas ela o abandonou, murmurou Joana, mais para si mesma do que para ele. Carlos balançou a cabeça, os olhos tristes. Não foi tão simples. Regina nunca quis abandoná-lo. Ela lutou com todas as forças para ficar com os 2 filhos. Mas havia muita pressão, especialmente de sua família. Joana sentiu o peso das palavras. Meu pai, ele fez isso com ela? Carlos hesitou, mas assentiu. Ele acreditava que estava protegendo você, Joana, mas Regina nunca perdoou isso. Ela tentou voltar para buscar o menino. Eu fui com ela algumas vezes, mas não deu certo. Por quê? Perguntou Joana, sentindo a frustração crescer. Seu pai ameaçou cortar todos os laços dela com você, caso insistisse. Ele sabia que Regina não suportaria perder vocês 2.
Joana recostou-se na cadeira, tentando processar a informação. As escolhas de Regina agora faziam mais sentido, mas o impacto ainda era devastador. E o menino? Você sabe o que aconteceu com ele? Carlos balançou a cabeça. Não sei. Regina nunca me disse o que aconteceu depois que ela deixou o abrigo. Mas posso dizer uma coisa, ela nunca desistiu de encontrar uma forma de reunir vocês dois. Joana ficou em silêncio, mexendo distraidamente na xícara de café. Há algo que eu possa fazer para confirmar isso? Carlos abriu um sorriso encorajador. Há sempre uma maneira, mas às vezes as respostas não estão nas provas, estão no que sentimos. Ao voltar para casa, Joana sentiu uma mistura de clareza e dúvida. As palavras de Carlos confirmaram partes do que João havia dito, mas também abriram novas perguntas. Ela encontrou João sentado no sofá, lendo um livro infantil que Dona Fátima lhe dera. Ele levantou os olhos quando a viu entrar, a curiosidade evidente em seu rosto. Como foi? Perguntou ele hesitante. Joana sentou-se ao lado dele, olhando-o nos olhos. Falei com um amigo da minha mãe. Ele me contou coisas que confirmam o que você sente. Sobre ela ser minha mãe? Perguntou João, quase sem fôlego. Joana respirou fundo antes de responder. Não posso dizer com certeza ainda, mas ela teve outro filho, e tudo o que sei até agora aponta para você. João sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. Então por que ela não voltou para me buscar? Joana colocou a mão no ombro dele. Às vezes as circunstâncias fazem escolhas por nós, João. Não foi porque ela não te amava. Pelo contrário, ela tentou, mas as coisas eram muito complicadas. Ele assentiu, mas permaneceu em silêncio. Mais tarde, Joana compartilhou tudo o que descobrira com Dona Fátima. Então ele pode realmente ser o neto que nunca conheci? Perguntou Dona Fátima, segurando as mãos de Joana. Sim, mãe, tudo está se encaixando, mas precisamos de mais respostas. Não posso descansar até saber toda a verdade. Dona Fátima olhou para o corredor onde João estava, sua expressão suavizando. Mesmo sem provas, sinto que ele pertence a este lugar. Regina sempre teve o coração de mãe, e ele carrega isso. Joana assentiu, mas sabia que ainda precisava de algo concreto. Vou continuar procurando. Não vou deixar isso no ar. Dona Fátima sorriu. Não importa o que descubra, Joana. A verdade já está nos olhos daquele menino. O fim da tarde trouxe um silêncio incomum à casa. João estava no quarto de hóspedes, ainda tentando organizar suas memórias nebulosas, enquanto folheava papéis antigos que Joana lhe permitira ver. Ele tinha o caderno de Regina ao lado, mas seus olhos estavam presos a uma pasta desgastada que parecia conter documentos importantes. Algo no fundo da pasta chamou sua atenção. Um papel dobrado várias vezes, amarelado pelo tempo. Ele abriu o documento com cuidado, revelando um certificado de nascimento. Ao ler as palavras no papel, sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Seu nome estava ali, João. E na linha que indicava o nome da mãe, estava escrito em letras elegantes e claras, Regina Duarte. Não pode ser, murmurou João, a voz embargada. Ele saiu correndo do quarto, segurando o documento como se fosse a coisa mais importante que já havia encontrado. Na sala, Joana estava sentada com Dona Fátima, conversando sobre as próximas etapas da busca por respostas. Quando João entrou abruptamente, ambas se viraram surpresas. O que aconteceu, João? Perguntou Joana, alarmada com a expressão dele. João parou na frente delas, estendendo o certificado. Eu encontrei isso. Estava na pasta. É o meu nome. Regina é minha mãe. Joana pegou o papel com as mãos trêmulas e o leu atentamente. Seus olhos passaram rapidamente pelas linhas, absorvendo cada palavra. Não havia dúvida. Era um documento oficial, confirmando o que João sempre acreditara. Dona Fátima, que até então permanecia em silêncio, levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus! Murmurou ela. Joana olhou para a mãe, as emoções transbordando. Mãe, você sabia disso?
Perguntou, quase sem fôlego. Dona Fátima hesitou, mas o olhar de culpa em seu rosto dizia tudo. Eu suspeitava, mas não queria acreditar. Suspeitava? Como pôde esconder algo assim de mim? A voz de Joana estava carregada de frustração e dor. Dona Fátima limpou as lágrimas que desciam por suas bochechas e olhou para Joana com olhos marejados. Regina tentou me contar uma vez. Foi logo antes de partir. Ela disse que tinha outro filho, mas não entrou em detalhes. E depois, tudo aconteceu tão rápido. Joana levantou-se, incapaz de conter a explosão de sentimentos que a invadiam. Você sabia que ela estava sofrendo, que ela estava dividida e não fez nada? Eu fiz o que podia, Joana, respondeu Dona Fátima com a voz mais firme. Mas havia tanto em jogo. Seu pai era um homem duro e Regina sabia disso. Ela não queria colocar você em risco. Joana passou as mãos pelos cabelos, tentando processar tudo. E João? O que aconteceu com ele depois que Regina o deixou? Eu não sei, disse Dona Fátima quase em um sussurro. Eu juro, Joana, não sei o que aconteceu com ele. Enquanto as duas discutiam, João estava parado ao lado delas, segurando o pedaço de tecido que sempre carregava. Então é verdade, ela era minha mãe, ela me amava. Sua voz estava trêmula, mas havia uma determinação crescente em seus olhos. Joana virou-se para ele, sentindo uma onda de compaixão. João, eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Você não tem culpa, disse ele, com um pequeno sorriso. Mas agora eu sei. Dona Fátima estendeu a mão para João, o coração transbordando de emoção. Meu neto, disse ela, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. João hesitou, mas finalmente deu um passo à frente e segurou a mão dela. Sempre senti que pertencia a este lugar, agora tenho certeza. Mais tarde, Joana sentou-se sozinha no escritório, ainda segurando o certificado de nascimento. Tudo estava claro agora, mas a clareza não trouxe alívio imediato. Regina havia vivido uma vida marcada por sacrifícios que ninguém nunca entendera completamente. Ela amara profundamente, mas fora forçada a escolher entre seus filhos e aquela escolha deixara cicatrizes em todos. Joana olhou para uma foto de Regina na mesa. Você tentou, mãe. Eu sei que tentou. Ela decidiu que, apesar de tudo, faria o possível para honrar o legado de Regina e cuidar de João. Ele agora fazia parte da família, e ela não deixaria que ele carregasse sozinho o peso do passado. Enquanto isso, João estava no quarto de hóspedes, olhando para o certificado e para o pedaço de tecido. Pela primeira vez em anos, sentiu uma paz que mal conseguia explicar. Eu te encontrei, mãe, sussurrou ele para si mesmo. Ele sabia que ainda havia perguntas sem respostas, mas o que importava naquele momento era que ele finalmente encontrara o lugar onde pertencia. A manhã seguinte trouxe uma calma inesperada à casa. Depois das intensas revelações do dia anterior, o silêncio agora era um espaço para refletir e processar. João acordou cedo e foi até o jardim, onde o aroma das flores molhadas pela chuva da noite anterior preenchia o ar. Ele sentou-se no balanço enferrujado, segurando o pedaço de tecido em suas mãos, como sempre fazia quando precisava de conforto. Dona Fátima o observava da varanda. Apesar do peso dos anos e das escolhas que haviam marcado sua vida, ela sentia que tinha uma chance de se redimir. Pegando sua bengala, caminhou lentamente até o jardim e sentou-se ao lado de João. Você dormiu bem, meu filho? Perguntou ela, com um sorriso suave. João olhou para ela e deu um pequeno sorriso. Melhor do que nos últimos dias. Dona Fátima assentiu, puxando para si a manta que trouxera. Por alguns instantes, os dois ficaram em silêncio, ouvindo os pássaros que cantavam nos galhos próximos. Sabe, Regina adorava este jardim, disse Dona Fátima, quebrando o silêncio. Quando era pequena, ela passava horas cuidando das plantas. Dizia que queria que tudo ao redor dela fosse bonito e cheio de vida. João virou-se para ela, os olhos brilhando de curiosidade.
ela era assim mesmo? Oh, sim. Regina tinha uma energia que iluminava qualquer lugar. Dona Fátima riu baixinho como se revivesse uma memória querida. Ela adorava dançar. Quando colocávamos música, ela inventava coreografias e nos fazia assistir. Era um espetáculo. João sorriu imaginando a cena. Eu queria ter visto isso. Bem, acho que você teria gostado muito dela. E sabe, há algo nela que vejo em você. Essa determinação, essa maneira de se conectar com as pessoas. Regina tinha isso também. João abaixou o olhar para o pedaço de tecido, sentindo uma mistura de saudade e conforto. Obrigado por me contar isso. Faz eu me sentir mais perto dela. Sempre que quiser ouvir mais histórias, eu estarei aqui. Dentro da casa, Joana estava organizando alguns papéis no escritório. Ela olhou para o certificado de nascimento de João, que agora estava emoldurado e repousava sobre a mesa. Parecia certo dar a ele um lugar de destaque, como uma peça importante que finalmente se encaixara em suas vidas. Enquanto organizava as cartas de Regina, encontrou uma antiga fotografia da mãe em um parque, segurando um bebê nos braços. Era João, ela tinha certeza disso agora. O sorriso de Regina naquela imagem parecia conter tanto amor quanto tristeza, como se ela soubesse que aquele momento seria efêmero. Joana passou os dedos sobre a foto e suspirou. A aceitação de João como parte da família não fora algo imediato, mas agora parecia inevitável e natural. Mais tarde, ela o encontrou no jardim, ainda conversando com Dona Fátima. Aproximou-se lentamente e sentou-se ao lado deles. "O que vocês estão tramando aqui?" brincou ela, tentando aliviar o clima. "Estou contando para o João como sua mãe era uma dançarina talentosa", respondeu Dona Fátima, sorrindo. Joana riu. "Isso é verdade. Ela tentava me ensinar a dançar, mas eu sempre tropeçava. Acho que ela perdeu a paciência algumas vezes." João riu junto, sentindo-se parte daquele momento de cumplicidade. "Parece que ela era incrível." "Ela era", disse Joana, olhando diretamente para João. "E você é muito parecido com ela." João ficou em silêncio por um momento, mas o sorriso em seu rosto mostrava que aquelas palavras significavam mais para ele do que poderia expressar. Apesar de tudo, João ainda estava inquieto. Embora soubesse que havia encontrado um lar, sentia uma necessidade persistente de saber mais sobre Regina e sobre o que havia acontecido após sua partida. Certa noite, enquanto todos dormiam, João sentou-se na cama com o diário de Regina em mãos. Ele relia as palavras dela, buscando alguma pista que pudesse levá-lo a compreender completamente sua história. Uma passagem específica chamou sua atenção. "Se um dia ele ler isso, espero que saiba que nunca o abandonei por falta de amor. Ele foi e sempre será minha maior esperança." As palavras o confortavam, mas também o deixavam inquieto. Ele sentia que havia mais a descobrir, mais verdades escondidas que precisavam vir à tona. Joana percebeu a inquietação de João nos dias seguintes. Apesar de sua integração com a família e dos momentos felizes que compartilhavam, ele parecia distante em alguns momentos, como se estivesse preso em seus próprios pensamentos. "João, está tudo bem?" perguntou ela, certa manhã, enquanto tomavam café juntos. Ele olhou para ela, hesitando antes de responder. "Eu só sinto que ainda há algo que preciso saber, algo sobre ela." Joana segurou a mão dele. "Vamos descobrir, João. Você não está mais sozinho nessa." As palavras de Joana trouxeram um pouco de alívio ao coração de João, mas ele sabia que a jornada para entender completamente seu passado ainda estava longe de terminar. O pôr do sol pintava o céu com tons de laranja e rosa, e João observava o horizonte enquanto balançava suavemente no velho balanço do jardim. Ele segurava um caderno e uma caneta, mas a página à sua frente permanecia em branco. Havia tantas coisas que queria dizer, mas não sabia como começar. Nos últimos dias, uma dúvida crescente o acompanhava. Ficar com Joana e Dona Fátima,
que finalmente o acolheram como parte de sua família, ou partir para buscar mais respostas sobre Regina. A decisão parecia impossível. Joana apareceu na porta da cozinha, observando-o à distância. Algo no comportamento dele a preocupava. Ele estava mais quieto, mais introspectivo. Embora soubesse que João estava tentando encontrar sua paz, não podia ignorar a sensação de que ele estava se afastando. Ela caminhou até ele e sentou-se em um dos bancos do jardim, ao lado do balanço. "Está tudo bem, João?" perguntou com a voz suave. Ele hesitou antes de responder, sem tirar os olhos do caderno. "Só estou pensando. Quer compartilhar comigo?" João respirou fundo e finalmente olhou para ela. "Eu me sinto em casa aqui. Pela primeira vez acho que sei o que é ter uma família. Mas, incentivou Joana, tentando manter a calma. "Eu ainda sinto que preciso saber mais sobre ela, sobre o que aconteceu quando ela partiu, sobre por que ela não voltou para mim." Joana sentiu um aperto no coração. Era compreensível que ele quisesse respostas, mas a ideia de deixá-lo partir a deixava inquieta. "Eu entendo, João. É normal querer isso, mas você sabe que para nós você já faz parte da nossa família." "Eu sei", disse ele com um pequeno sorriso, "e isso significa muito para mim, mas sinto que ainda estou incompleto." Joana assentiu, respeitando o desejo dele. "Seja qual for sua decisão, estaremos aqui para você." Mais tarde naquela noite, João sentou-se à mesa do quarto, o caderno ainda aberto na sua frente. Ele finalmente começou a escrever. "Querida mamãe, eu gostaria de poder te conhecer, de olhar nos seus olhos e perguntar por que você teve que ir embora, por que nunca voltou para mim. Eu sei que deve ter sido difícil, mas ainda dói pensar no tempo que perdemos. Eu sempre me perguntei se você pensava em mim. Agora sei que pensava, que nunca me esqueceu. Isso me dá forças, mas também me deixa com mais perguntas. Mamãe, eu só queria dizer que eu te amo, mesmo que nunca tenha tido a chance de dizer isso em pessoa. Queria que você soubesse que estou tentando ser forte, porque sinto que é isso que você gostaria que eu fizesse. Obrigada por me dar a chance de existir, por me dar uma vida, mesmo que não tenha sido do jeito que você sonhou. Eu prometo honrar você e o amor que tinha por mim." Quando terminou, João olhou para a carta por um longo tempo. Ele sabia que ela nunca seria lida por Regina, mas escrever aquelas palavras trouxe um alívio que ele não esperava. Na manhã seguinte, João desceu para o café da manhã com uma expressão serena, mas decidida. Joana e Dona Fátima estavam na cozinha e ele se juntou a elas, sentado à mesa. "Preciso falar com vocês", começou ele sem rodeios. Joana e Dona Fátima trocaram olhares antes de voltarem a atenção para ele. "O que houve, meu filho?", perguntou Dona Fátima. "Eu decidi que preciso sair por um tempo. Preciso tentar entender mais sobre ela, sobre o que aconteceu." Joana sentiu um nó na garganta, mas manteve a calma. "Você tem certeza?" "Tenho. Eu não quero magoar vocês, mas acho que só assim vou encontrar paz." Dona Fátima estendeu a mão para ele, segurando-a com firmeza. "Só quero que você saiba que este é o seu lar. Sempre será." Joana assentiu, contendo as lágrimas. "E João, não importa onde você vá, você sempre terá a nós. Prometo que quando estiver pronto para voltar, estaremos aqui." João sentiu os olhos marejados, mas sorriu. "Obrigado por tudo." Naquela tarde, enquanto João arrumava suas poucas coisas, Joana entrou no quarto e colocou uma pequena caixa sobre a cama. "Aqui estão algumas coisas que encontrei da minha mãe. Talvez elas te ajudem na sua jornada." João abriu a caixa com cuidado. Havia cartas, fotos e até uma pequena joia que Regina costumava usar. Ele pegou os itens, sentindo o peso do amor que agora sabia que Regina carregava por ele. "Obrigado, Joana. Isso significa muito para mim." "Cuide-se, João, e lembre-se, você não está mais sozinho." Naquela noite, João partiu com o coração cheio de esperança e saudade. Ele sabia que estava deixando para trás algo precioso,
mas também sabia que precisava seguir em frente para encontrar as respostas que buscava. Ao longe, Joana e Dona Fátima o observavam ir, ambas com lágrimas nos olhos, mas também com um orgulho silencioso. Joana sussurrou para si mesma: "Boa sorte, João." A casa estava silenciosa na manhã seguinte à partida de João. O balanço no jardim balançava suavemente com a brisa, vazio, mas ainda marcado pela presença recente do menino que havia transformado suas vidas. Joana e Dona Fátima estavam na cozinha, mas o café da manhã foi um ritual silencioso. Finalmente, Joana quebrou o silêncio. Ele realmente foi embora. Dona Fátima assentiu, mexendo lentamente o chá em sua xícara. "Ele precisava disso, minha filha. Você sabe disso tanto quanto eu." Joana olhou para a mesa, os pensamentos rodopiando em sua mente. "Eu só não posso evitar me sentir culpada. Como se tivesse falhado em protegê-lo, como Regina falhou." Dona Fátima parou de mexer o chá e olhou para Joana, com um olhar cheio de compreensão e ternura. "Não diga isso, Joana. Você fez mais por ele do que qualquer outra pessoa já fez." "Será que fiz mesmo?" perguntou Joana, a voz embargada. "Eu deveria tê-lo impedido. Ele é só um menino. E se ele se perder de novo?" Dona Fátima colocou a mão sobre a de Joana, seu toque gentil, mas firme. "Minha filha, às vezes a melhor forma de proteger alguém é deixá-lo descobrir o caminho por si mesmo. João está buscando algo que só ele pode encontrar." Joana suspirou, balançando a cabeça. "Sempre pensei que minha mãe tivesse falhado conosco, sabe? Que ela escolheu partir porque era egoísta, mas agora vejo que ela estava presa entre decisões que ninguém deveria ter que tomar." Dona Fátima apertou a mão de Joana, seus olhos marejados. "Regina amava você mais do que qualquer coisa neste mundo, mas ela também amava João, e isso partiu o coração dela." Joana olhou para a mãe, percebendo algo que nunca havia entendido completamente. "E você? Por que não lutou por ela?" Dona Fátima respirou fundo, como se a pergunta a atingisse profundamente. "Eu estava com medo, Joana. Medo de perder você. Medo de desobedecer seu pai. Na época, achei que estava protegendo nossa família, mas hoje vejo que fui covarde." As palavras de Dona Fátima pairaram no ar por um momento antes que Joana respondesse. "Você não foi covarde, mãe. Você fez o que achou certo. Acho que todos fizemos." Dona Fátima sorriu, com lágrimas escorrendo suavemente por suas bochechas. "E agora é nossa chance de fazer diferente. João precisa de nós, mesmo à distância. Ele precisa saber que tem para onde voltar." Joana assentiu, enxugando as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. "E faremos isso, sempre." Mais tarde, naquele dia, Joana decidiu revisar todas as cartas e documentos de Regina novamente. Mas desta vez, não o fez com a dor de buscar respostas, mas com o desejo de preservar a memória de sua mãe para compartilhar com João quando ele estivesse pronto para ouvir. Cada palavra escrita por Regina parecia agora uma mensagem não apenas para o passado, mas para o futuro. Joana se sentiu mais conectada a ela do que nunca. No fim da tarde, Joana e Dona Fátima foram juntas ao jardim. Era um lugar que sempre lhes trazia paz, e agora parecia um santuário, marcado pelas risadas e pelas histórias que haviam compartilhado com João. "Ele vai ficar bem, não vai?" perguntou Joana, olhando para o balanço vazio. "Vai sim, minha filha", respondeu Dona Fátima, "porque ele sabe que é amado." Joana sorriu, sentindo uma onda de gratidão e aceitação. "Eu espero que ele encontre o que está procurando." "Ele vai, mas ele já encontrou algo importante." "O quê?" "Ele encontrou um lar." Joana olhou para a mãe, percebendo a sabedoria nas palavras dela. "Sim, ele encontrou." As duas permaneceram em silêncio, lado a lado, deixando que o momento as reconfortasse. Pela primeira vez em muito tempo, Joana sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O céu estava tingido de cinza naquela manhã. Um vento leve balançava as árvores do jardim, como se o próprio mundo soubesse que algo significativo estava prestes a acontecer. João acordou cedo, antes do nascer do sol.
decidido a partir enquanto Joana e Dona Fátima ainda dormiam. Ele não queria enfrentar despedidas emocionadas, sabendo que seria mais difícil seguir em frente se visse o peso da separação nos olhos delas. Com sua pequena mochila arrumada, ele foi até a cozinha e colocou sobre a mesa um envelope branco, onde havia escrito "Para Joana e Dona Fátima", com sua caligrafia infantil. Ele hesitou antes de deixá-lo ali, mas sabia que precisava dizer o que sentia, mesmo que não fossem palavras faladas. João deu uma última olhada na casa, que se tornara um lar para ele, respirando fundo antes de abrir a porta e caminhar para o mundo além. Horas depois, quando Joana acordou, a casa parecia estranhamente silenciosa. Ela desceu as escadas e encontrou Dona Fátima já na cozinha, com uma expressão preocupada. "Você viu o João?" perguntou Joana, ao notar que o prato habitual dele ainda estava intacto sobre a mesa. Dona Fátima balançou a cabeça, mas seus olhos caíram rapidamente sobre o envelope. "Ele deixou isso para nós", disse ela, apontando para a carta. Joana sentiu um aperto no peito enquanto pegava o envelope. Abriu-o com cuidado e começou a ler em voz alta, sua voz oscilando com a emoção. "Querida Joana e Dona Fátima, quando vocês me encontraram, eu não sabia o que era ter um lar. Eu não sabia o que era ser visto, ser cuidado ou ser amado. Vocês me deram tudo isso, e por isso serei eternamente grato. Dona Fátima, sua gentileza e suas histórias sobre Regina me fizeram sentir como se eu a conhecesse um pouco mais. Obrigado por me tratar como um neto, mesmo sem ter certeza de quem eu era. Joana, você me mostrou o que é ser forte, mesmo em meio à dor. Você me deu um lugar nesta família, algo que eu sempre sonhei em ter. Mas agora preciso encontrar mais respostas sobre mim e sobre Regina. Preciso entender quem sou e de onde venho. Sei que isso significa me afastar de vocês, e isso me parte o coração. Quero que saibam que, não importa onde eu esteja, vocês são minha família. E um dia, espero poder voltar para contar tudo o que descobri, com todo o meu amor, João." Joana segurou a carta com mãos trêmulas, enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Ela olhou para a mãe, que também estava chorando, mas havia um sorriso suave em seus lábios. "Ele encontrou sua força", disse Dona Fátima. Joana assentiu, enxugando as lágrimas. "Ele é tão parecido com ela, com Regina." As duas ficaram em silêncio por um momento, deixando a carta e suas emoções falarem mais alto. Enquanto caminhava pela estrada, João sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. O mundo parecia vasto e desconhecido, mas ele se sentia mais preparado do que nunca. Na mochila, ele levava as cartas de Regina, o pedaço de tecido que era seu amuleto e as histórias que Dona Fátima e Joana haviam compartilhado com ele. Embora estivesse partindo em busca de respostas, ele sabia que carregava consigo algo mais valioso, o amor e a certeza de que tinha um lugar para voltar. Com os olhos fixos no horizonte, João sussurrou para si mesmo: "Eu vou encontrar você, mãe." E com passos determinados, ele seguiu em frente, pronto para enfrentar o que viesse pela frente. A casa estava mais quieta do que Joana gostaria. A ausência de João era palpável, como se sua energia e risadas ainda estivessem pairando no ar, mas fora do alcance. Joana estava sentada na poltrona da sala, olhando para o álbum de fotografias que João gostava de folhear. Cada imagem parecia ter ganhado um novo significado desde que ele chegara. Ela passou os dedos pela capa do álbum e abriu em uma das fotos que ele adorava. Regina sentada no jardim, com o rosto iluminado pelo sol. João havia comentado que ela parecia estar olhando para algo distante, como se sonhasse com algo além do que podia alcançar. "Ele tem os olhos dela", murmurou Joana para si mesma. Durante sua convivência com João, Joana percebeu algo que nunca esperara. Ele a havia ensinado a ver Regina sob uma nova luz. A mãe que ela sempre imaginara como egoísta e distante era, na verdade, uma mulher que havia feito sacrifícios inimagináveis por amor.
João trouxera as peças faltantes, permitindo-lhe montar um quadro mais completo e justo do passado. Joana sorriu, um sorriso melancólico, mas sincero. "Obrigada, João", sussurrou. Na cozinha, Dona Fátima estava preparando chá, um ritual que sempre a ajudava a organizar os pensamentos. Enquanto a água fervia, ela olhou para o jardim pela janela. O balanço ainda se movia levemente com o vento e Dona Fátima sentiu um calor reconfortante no coração. "Ele vai encontrar o que está procurando, Regina", disse ela baixinho, como se estivesse falando diretamente com a filha. Ela levou o chá para a sala e se juntou a Joana. Ao ver a filha com o álbum, Dona Fátima colocou a mão sobre a dela. "Ele vai ficar bem", disse ela. Joana assentiu, ainda olhando para as fotos. "Eu sei, mãe, e de alguma forma sinto que Regina também está em paz agora." Dona Fátima sorriu, segurando sua xícara de chá com as duas mãos. "João nos lembrou do que realmente importa. Ele trouxe de volta a parte de Regina que achávamos que havíamos perdido para sempre." Joana respirou fundo, sentindo um misto de saudade e gratidão. "Ele é tão corajoso, às vezes mais do que nós. É porque ele carrega o melhor dela", respondeu Dona Fátima. "E ele tem o que Regina sempre quis para ele, esperança." As duas permaneceram em silêncio por um momento, observando o balanço no jardim. Elas sabiam que, embora João estivesse distante, ele nunca estaria realmente longe. Ele fazia parte de sua família, assim como Regina sempre faria. E enquanto o sol começava a se pôr, Joana e Dona Fátima encontraram conforto na certeza de que não importa o que o futuro trouxesse, o amor que as conectava permaneceria intacto. A manhã era fresca, com o som dos pássaros preenchendo o ar. Joana estava no sótão, algo que raramente fazia. A ideia de subir ali lhe parecia sempre desnecessária, mas uma sensação inexplicável a havia guiado até lá naquele dia. O espaço estava repleto de caixas velhas, cobertas de poeira, e ela começou a vasculhar com cuidado. Em uma das caixas mais ao fundo, encontrou uma pasta com o nome de Regina escrito na capa. Ao abri-la, Joana sentiu o coração disparar. Dentro havia cartas, algumas já amareladas pelo tempo, e todas pareciam ter sido escritas por sua mãe. Ela pegou a primeira e começou a ler. "Minha querida Joana, espero que quando você ler isto, entenda que cada decisão que tomei foi por amor. Desde o momento em que você nasceu, minha vida mudou. Você foi minha primeira alegria, a razão pela qual lutei contra todas as adversidades." Joana passou os dedos pelas palavras, sentindo uma conexão visceral com sua mãe. Ela virou para a próxima carta, onde Regina mencionava João pela primeira vez. "Quando João nasceu, percebi que meu coração era maior do que eu jamais imaginei. Ele era tão pequeno e tão frágil, mas sua presença trouxe uma força que eu não sabia que tinha. Dividir meu amor entre vocês dois não foi um sacrifício, foi um presente. Mas as circunstâncias eram tão cruéis. Fui forçada a escolher, e a dor disso ainda me acompanha todos os dias." Joana sentiu os olhos marejarem. Era como se sua mãe estivesse falando diretamente com ela, desnudando as emoções que guardara por tanto tempo. A carta seguinte era ainda mais reveladora. "Joana, meu maior desejo é que você e João um dia se encontrem, que apesar de tudo, o amor que tenho por vocês seja suficiente para unir vocês dois. Se eu não estiver lá para ver isso acontecer, por favor, saiba que tudo o que fiz foi pensando em vocês." Joana fechou os olhos, permitindo que as lágrimas corressem livremente. Tudo fazia sentido agora. Regina não havia apenas lutado por eles, ela havia plantado as sementes de algo maior, algo que finalmente estava florescendo. Mais tarde, Joana desceu com as cartas e encontrou Dona Fátima na sala, tricotando como de costume. "Mãe, encontrei algo", disse Joana, mostrando a pasta. Dona Fátima ajeitou os óculos, curiosa, enquanto Joana sentava-se ao lado dela e começava a ler trechos das cartas em voz alta.
Quando chegou a parte em que Regina expressava seu desejo de que João e Joana se encontrassem, Dona Fátima parou de tricotar e segurou a mão da filha. Regina sempre teve um coração tão grande, disse Dona Fátima com a voz embargada. Ela fez o que pôde para manter vocês dois conectados, mesmo quando tudo parecia impossível. Joana assentiu, sentindo uma onda de emoção. Ler essas cartas me fez perceber o quanto eu julgava mal minha mãe. Achei que ela tinha nos abandonado, mas na verdade ela estava lutando por nós. Dona Fátima sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sempre soube que Regina amava vocês mais do que tudo, mas acho que nem eu entendia completamente a profundidade desse amor. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o impacto das palavras de Regina. Nos dias que se seguiram, Joana leu todas as cartas novamente, organizando-as em ordem cronológica. Cada uma contava uma parte da história de Regina, desde sua alegria ao dar à luz Joana até os anos de sofrimento após ser forçada a deixar João. Havia uma carta final que parecia destinada diretamente a João. Meu querido João, se você algum dia ler esta carta, quero que saiba que você foi amado desde o momento em que veio ao mundo. Nunca houve um dia em que eu não pensasse em você, em como você estava, em como eu desejava estar ao seu lado. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu, mas espero que você saiba que mesmo à distância, meu coração sempre foi seu. Seja forte, meu filho. Viva a vida com a coragem que você herdou de mim. Joana sentiu que precisava guardar essa carta para João. Ele merecia lê-la quando estivesse pronto. Naquela noite, Joana e Dona Fátima sentaram-se no jardim olhando para as estrelas. Sabe, mãe, acho que agora entendo o que Regina queria para nós. Ela queria que encontrássemos força no amor que ela nos deu, mesmo que não a tivéssemos por perto. Dona Fátima assentiu sorrindo. E acho que estamos fazendo isso agora. João é parte desse amor, assim como você. Joana sorriu, sentindo um calor reconfortante no peito. Ele nos uniu de uma forma que nunca imaginamos. Enquanto as duas olhavam para o céu, sentiam que Regina estava ali com elas, não em corpo, mas em espírito, guiando-as com o amor eterno que havia deixado como legado. O céu estava claro e o ar da manhã era perfumado pelo jasmim que Joana trazia em uma pequena sacola. Ela e Dona Fátima caminhavam lado a lado pelo cemitério, os passos lentos e silenciosos. Cada curva do caminho parecia carregada de lembranças. Quando chegaram ao túmulo de Regina, Joana se ajoelhou, tirando a pequena muda de jasmim da sacola. Com as mãos, começou a preparar a terra ao lado da lápide. Ela sempre dizia que jasmim era o símbolo do amor eterno, murmurou Joana. Dona Fátima, com a voz embargada, respondeu. E ela provou isso em cada decisão que tomou. Joana plantou a muda com cuidado, firmando-a na terra como se estivesse fincando as raízes de uma nova promessa. Oi, mãe, disse ela, sua voz suave, mas firme. Estamos aqui para agradecer por tudo. Ela fez uma pausa, respirando fundo, enquanto as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Você nos ensinou o que é amar, mesmo à distância. Nos mostrou que as conexões mais fortes resistem ao tempo e à dor. Dona Fátima colocou a mão no ombro da filha. E nós vamos honrar você, Regina. Vamos cuidar de João e de nós mesmas, porque é isso que você queria. As duas permaneceram ali, de mãos dadas, sentindo a brisa suave como se fosse um sussurro de Regina, dizendo que estava em paz. Antes de partir, Joana colocou a mão na lápide e sussurrou. Obrigada, mãe. Em uma nova cidade, João estava sentado em um banco de praça, observando o movimento ao seu redor. Crianças brincavam com bolas coloridas, enquanto os pais conversavam animadamente. Ele segurava o diário de Regina contra o peito, sentindo o calor de suas palavras, como se ela estivesse ali com ele. Um menino pequeno tropeçou enquanto corria atrás de uma bola, e João rapidamente se levantou para ajudá-lo. Ele pegou a bola e a entregou ao garoto,
que sorriu timidamente antes de correr de volta para os amigos. Por um momento, João ficou parado observando o menino e viu a si mesmo, um menino que também precisava de ajuda em algum momento da vida. Ele voltou ao banco e abriu o diário de Regina. Um pedaço de papel escorregou entre as páginas. Era uma nota manuscrita que ele nunca havia visto antes, com a caligrafia inconfundível de sua mãe. Sempre estarei com você, meu menino. Siga em frente, Regina. João apertou a nota contra o peito, o coração cheio de uma emoção que não conseguia descrever. Ele olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, tingindo tudo de dourado. Obrigado, mãe, sussurrou ele, enquanto uma brisa suave acariciava seu rosto. Às vezes, não é sobre onde começamos, mas sobre quem nos ajuda a encontrar o caminho de volta para casa. No amor e na conexão humana, descobrimos o verdadeiro significado da força e da esperança. João fechou o diário, guardou-o na mochila e seguiu em frente. Com cada passo, ele carregava consigo o amor de Regina, o lar que havia encontrado e a promessa de um futuro repleto de possibilidades. E aí, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários, vamos adorar saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar o seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Desejamos a você um feliz ano novo, cheio de histórias incríveis e momentos inesquecíveis. Até a próxima!